em Cristo a satisfação de ter conosco Dr. Érico Xavier. Ele é teólogo, professor de um dos nossos seminários de teologia, especificamente o IAN na Bahia, na querida terra da Bahia, mas é gaúcho. E temos juntamente com ele a sua esposa, a irmã Noemi. Por favor, cadê a irmã Noemi? Satisfação tê-la aqui com a gente, uma saudação. Seja muito bem-vinda. E a irmã Noemi está fazendo mestrado em teologia, talvez por influência de ter um teólogo em casa. Mas, queridos, sejam muito bem-vindos. Pastor Érico, a igreja do Iguatemi, essa igreja querida, essa igreja amada, e o senhor hoje se torna pastor dessa igreja. Que Deus te use mais uma vez. Obrigado. Obrigado, pastor. Se você está feliz, diga amém. Amém. Mas se você está muito feliz, diga Hosana. O aleluia eu vou deixar para outro dia. Vamos pensar que somos pentecostais, né? Mas eu sou pentecostal. Eu creio no Espírito Santo. Hosana, salva agora. Ao pé da letra, este é o significado. Salvo agora. Antes de abrir a palavra, eu quero dizer da minha alegria em estar aqui. Eu brinco lá na Bahia que o meu país é o Rio Grande do Sul. E um dia eu cheguei lá, devido ao sotaque, que já não sei mais de que região é, estou há muito tempo fora do Rio Grande do Sul. E aí uma moça perguntou assim: o senhor não é brasileiro, né? Eu disse: não sou brasileiro. Eu sou gaúcho. Quase apanhei. E com os alunos eu faço isso, nas igrejas para onde eu prego lá na Bahia, eu tenho dito isso, e eles ficam impressionados e indignados com essa brincadeira que o meu país é o Rio Grande do Sul. Mas é bom voltar ao Rio Grande do Sul. Sou de Palmeira das Missões, minha esposa também. Moramos 4 anos em Novo Hamburgo. Para quem não sabe, eu trabalhei 9 anos na Associação Sul-Rio-Grandense como obreiro bíblico. Na pequena cidade de Encantado, depois em Salto do Jacuí, próximo a Espumoso, Cruz Alta, Seberi, onde estabelecemos uma igreja, Novo Hamburgo, Bento Gonçalves, Monte Belo, Gravataí, e dali fazer teologia, e retornamos para Carazinho, onde meus pais se casaram, e ali eu fui o distrital, meu primeiro distrito em Carazinho. Depois Bagé, aí Santa Catarina, 12 anos, Paraná mais 5, na Bolívia, na nossa universidade lá, como professor de teologia 1 ano, e esse é o 3º na Bahia. E eu tenho aqui um ex-aluno, pastor Renan. Fica em pé um pouquinho, pastor. Eu não imaginava encontrá-lo aqui, mas que prazer imenso. Foi meu aluno esse moço. Então, tudo que ele fizer de correto e certinho, méritos dele. O que ele errar, o professor não soube ensinar. Prazer. E alegria maior ao saber quem é o seu pai, né? Pastor Silvio, grande amigo. Quando eu estava em Carazinho, ele foi fazer uma semana de oração lá. Depois eu dei o troco, a volta no Partenon. Que prazer imenso. Obrigado ao pastor da igreja, pastor Ibson e aos demais. Onde está o meu amigo? Eu não conheço pessoalmente. É Leandro, não é o nome dele? Você que é o Leandro? Nós somos parecidos em alguma coisa? Que bom. Obrigado pelos contatos e pelo carinho aí durante esses últimos dias. Está bem? Bem, eu tenho a grata alegria de ir lá no seminário de teologia. Temos lá muitos professores, e o meu amigo hoje, pastor Renan, é a testemunha de que de todos eu tenho sido o destaque, tenho sido o mais brilhante dos professores. É só olhar aqui, né, Renan? A gente se destaca sempre. A gente brilha até de noite. Mas, amados,
Eu quero hoje à tarde participar do JA com uma palestra, um estudo. Não sei se você já ouviu um tema parecido com este. Está aí no boletim, né? Os perigos da oração. Quando a oração se torna perigosa. Pensou nesse assunto? Oração se tornar perigosa? Hoje à tarde no JA. E depois o encontro com a liderança da igreja. E um tema, o perfil do líder de Deus. E espaço para perguntas que vamos ter também no final da tarde. Mas neste momento eu quero abrir a palavra de Deus lá no livro aos Hebreus, no capítulo de número 12. Neste livro encontramos um texto, um versículo que tem me chamado a atenção já há um bom tempo, e eu quero compartilhar com a igreja aqui de Iguatemi nesta manhã. Repetindo Hebreus 12 e o versículo de número 1. Diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Eu vou parar aqui com a leitura desse verso. A frase que eu vou destacar e quero destacar é esta: uma nuvem de testemunhas. Diz o apóstolo: olha, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. E a pergunta é: que nuvem é esta? Quem são estas testemunhas? O que elas fizeram ou estão fazendo? Quando ele começa, ele diz assim: portanto. Ele está concluindo um capítulo e dando início a um outro. Portanto, assim como no capítulo anterior, capítulo 11, encontramos uma nuvem de testemunhas, os heróis da fé, nós hoje também temos uma nuvem, formada por outras pessoas. Portanto, esta nuvem de testemunhas, nós a encontramos no capítulo 11 de Hebreus. Eu gostaria de passar rapidamente um olhar no capítulo 11, e você vai acompanhando e vai me ajudando aí, mencionando os nomes das testemunhas que aparecem. Por exemplo, no versículo 4, quem aparece primeiramente aí? Abel. Note o que diz sobre Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve o quê? Testemunho de ser justo. Agora vejamos o versículo 5. Quem aparece? Enoque. E o que é dito sobre ele no final do versículo? Diz que obteve testemunho de haver o quê? Agradado a Deus. E assim todo o capítulo 11 vai descrevendo as testemunhas. Por exemplo, versículo 7, aparece um outro, quem? Noé. Versículo 8, Abraão. Versículo 11, Sara. Vamos para o versículo 17, Abraão outra vez. No 18, Isaque. No versículo 20, novamente Isaque, Jacó, Esaú. Versículo 21, Jacó. 22, José. 23 fala de Moisés. 24 repete Moisés. Depois versículo 31, Raabe. Quem diria? Raabe aparece na galeria dos heróis da fé como a fiel testemunha. Versículo 32, na terceira linha, fala de Gideão.
Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas. E no versículo 39 fala de quem? De mulheres. De muitas mulheres. E agora notem o que está escrito nos versículos 36 em diante. Fala de outros. Além desses, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Eles foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. E agora o versículo de número 39. Ora, todos estes que obtiveram o quê? Bom testemunho por sua fé. E aí o apóstolo diz assim no capítulo seguinte: irmãos, nós também temos uma nuvem de testemunhas. Testemunhas como os heróis da fé. Os heróis da fé foram testemunhas que abençoaram o mundo. Estes homens e mulheres continuam abençoando o mundo. Quando lemos as suas histórias, seus feitos, seus milagres, suas angústias, encontramos nesses homens e mulheres motivação para viver. Encontramos vida, encontramos esperança, somos confortados, somos impulsionados a viver uma vida temente a Deus. Pense em Abel. Pense nesses homens como Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus. Isaac, Sansão e Raabe. Estes homens e mulheres, ao longo dos tempos, têm abençoado o mundo. Quantas vezes vocês abriram a palavra nesse capítulo e ao lerem encontraram conforto, vida? Estes homens e mulheres continuam abençoando o mundo. Eles formam uma nuvem de testemunhas. Agora, todos nós temos uma nuvem. Eu tenho a minha nuvem. Muitas pessoas fazem parte da minha nuvem. E eu quero mencionar algumas que estão na Bíblia e outras fora da Bíblia. E enquanto eu vou mencionando, você vai montando, formando a sua nuvem. E no final teremos aqui um desafio. Eu quero primeiro formar a minha nuvem. Eu destaco 2 homens da Bíblia que têm me inspirado ao longo dos anos. No Antigo Testamento eu destaco Abraão, que foi chamado o pai da fé e o amigo de Deus. Toda vez que eu leio a história de Abraão, eu me inspiro, eu me emociono e até choro. Quando Deus chama Abraão, dizendo: Abraão, meu filho, você é meu amigo, eu sou. Então, pegue o teu filho Isaac, teu único filho, e em vez de oferecer um cordeiro em sacrifício, ofereça seu filho. Um pedido estranho. Se fosse hoje, quem sabe diríamos: Senhor, isso não pode. O Senhor está ficando muito velho, está caducando. Não é possível um pedido destes. Sacrificar meu filho, a quem eu tanto amo. Abraão não discutiu com Deus. Tinha todas as razões para discutir com Deus e dizer não. Mas quem é amigo de Deus, quem tem fé, não discute com Deus. Ele vive da fé e vive pela fé. Ele não entende, mas ele obedece. E ele obedeceu. É claro que foi dolorido para Abraão esta experiência. Ao caminhar com seu filho rumo à montanha do sacrifício. Silêncio tremendo.
E aquele filho ajuda o pai a criar ali, formar o altar de pedras. Ajunta a lenha, os gravetos, o fogo, tudo preparado. E agora olha para o velho, o pai diz: pai, está tudo pronto, onde está o cordeiro? A voz do pai não saía. E de repente ele se apega a Deus, com Deus, e diz: filho, você sempre foi um bom filho. Você sabe que eu te amo. Sim, pai, eu sei também que o Senhor é um grande pai. Nós somos amigos e somos amigos de Deus. Sim, meu filho, aí está a razão de estarmos aqui. Ele fez um pedido que eu não entendo, meu filho. Você é o cordeiro. E eu imagino Isaac dizendo: pai, não tem problemas. Eu também não entendo, mas Deus nunca errou. E Ele não erra. Eu estou pronto, pai. Deixa que eu vou me deitar aqui no altar. Puxa a corda, pai. Amarre mais. Você conhece a experiência, a história. E ao baixar o cutelo, o anjo segura e diz: não, Abraão, basta. Você é o pai da fé, você é o amigo de Deus. Meus amigos, meus irmãos, toda vez que eu leio esta história e outras de Abraão, eu encontro vida, eu encontro inspiração, me animo a viver a vida cristã. Ele faz parte da minha nuvem. Mas quando eu olho para o Novo Testamento, eu vejo um homem chamado Saulo, mais tarde Paulo. Que homem de Deus. Tinha o meu tamanho, até um pouco menor. Olhando assim, insignificante. Como um dia eu fui pregar numa igreja, nunca esqueço dessa experiência. E eu cheguei numa igreja grande e lá estava, os líderes estavam lá, e de repente uma senhora, uma irmã da igreja, disse: mas quem é o pregador mesmo que vem hoje aí? Aí o esposo, o médico, disse assim: ele está lá, olha lá perto do portão. E ela olhou de longe, eu escutei: xiii, pequenininho, fraquinho, não vai ter voz para falar. E quando eu comecei a pregar, ela no final disse: olha, eu fiz uma declaração para o meu marido, mas eu quero pedir desculpa, porque se não tivesse microfone, eu teria pregado do mesmo jeito, né? Então as aparências enganam. E ali está Saulo, Paulo agora, pequenininho, aparentemente insignificante, mas que homem de Deus. E eu quero destacar apenas um fato a respeito deste homem de Deus. Está lá no livro de Timóteo, 2 Timóteo. Por que Paulo foi escolhido para fazer parte da minha nuvem de testemunhas? Meus irmãos, 2 Timóteo, repetindo, capítulo 4, versículo a princípio 13, versículo 13, Paulo disse assim para Timóteo: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Vamos contextualizar, vamos nos encontrar nesse texto bíblico. Paulo estava em Roma, preso, numa prisão escura, úmida, gelada, passando frio, necessidades, abandonada pelos amigos, pelos seus irmãos, está sozinho, longe de casa, longe dos seus queridos, longe da igreja, longe de todos e preso. E para piorar, sua idade estava avançada, era um homem idoso, dificuldades para enxergar, dificuldades para escutar, e lá estava ele, estava para morrer. E quando você olha um pouquinho antes, nos versículos 6 a 8, ele diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado, a hora da minha morte está se aproximando, a minha vida está chegando no seu final. E termina dizendo: e eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e a coroa da justiça me está reservada, a mim e a todos quantos amarem a vinda do Senhor.
E após essa declaração linda, de um homem que está para morrer, ele diz assim para o seu amigo: por favor, quando vieres aqui, traz a minha capa. Estou passando frio nesta prisão. Traz a minha capa. Escuta, traz os meus livros, os meus pergaminhos, para aquecer a minha alma, o meu coração. E sabem a distância que estava a capa e os livros? 800 quilômetros de distância. Naqueles tempos, os meios de transportes, quantos dias, quantos meses de viagem para a capa e os livros chegarem até a prisão. Ele queria aquecer o corpo, mas queria aquecer a alma. Um homem idoso, o maior dos apóstolos, o maior dos teólogos, queria, na idade avançada e numa situação caótica, ler, estudar. Sabe o quanto estamos lendo hoje? Quantos livros você lê por ano? Quantos artigos, quantas revistas? O quanto estamos nos aprofundando no conhecimento? São perguntas para você responder para você mesmo. Este homem, na idade em que estava, na situação caótica, queria ler, queria estudar. Meus irmãos, aquele título famoso, o povo da Bíblia, precisa ser resgatado. Não podemos perder este título. O povo adventista deve ser um povo que lê, que estuda, que tem conhecimento. Não se contentar com o básico, com o superficial, mas ir além. As doutrinas, as profecias, saber na ponta da língua, para explicar a razão de sua fé. E quando eu olho para Paulo, me inspiro. Eu me sentia o mais medíocre e miserável dos estudantes no tempo de fundamental, ensino médio, antigamente em segundo grau, coisa do tipo. Me sentia o pior dos alunos. Detestava a leitura. Matérias como história, por exemplo, odiava. Mas quando encontrei esta igreja, encontrei Jesus Cristo, tudo mudou. E hoje amo os livros, amo os estudos, tenho paixão pela pesquisa, por escrever, publicar. A igreja precisa se inspirar neste homem chamado Paulo. Ele faz parte da minha nuvem. Mas deixando a Bíblia de lado, eu tenho outras pessoas que fazem parte da minha nuvem. São muitas, mas eu quero destacar algumas poucas. Meu falecido sogro, José Nestor da Silva Pinheiro. Um caso especial. Um velhinho que casou-se pela primeira vez quando tinha 40 anos. 40 anos. Hoje dizem assim, estava solteirão. Casou com 40 anos. Aos 60 ficou viúvo. Não tiveram filhos. Aos 61 casou-se pela segunda vez. Aos 62 nasceu aquela menina, minha esposa. E aos 63, gêmeos, 2 homens. E foi até os 92 anos. E viu meus filhos já adolescentes. Ele foi evangelista presbiteriano e depois metodista. E o irmão dele, pastor batista, famoso, no Rio de Janeiro, grande evangelista batista, pegou um livro chamado O Sabatismo à Luz da Palavra de Deus, contra a Igreja Adventista, e deu para ele. Meu irmão, leia esse livro,
contra os adventistas, para que você nunca se aproxime dessa igreja. E ele leu o livro, e eu tenho o livro dele, da década de 40, e está todo escrito e marcado o livro. Ele ia lendo o livro contra a igreja, e ele dizia assim, escrevia assim na margem: isso aqui não é verdade, isso aqui é coisa do inimigo, isso aqui é coisa de Satanás, isso não procede. E quando acabou de ler o livro, disse: agora você é adventista. E tornou-se adventista. Um velhinho querido, amável, até hoje eu tenho dito, era um anjo. Nunca vi meu sogro triste, reclamando da vida, sempre cantando, aqueles óculos enormes, grossos, e colocava a Bíblia quase junto às lentes para poder ler alguma coisa. Sentava nas praças, passava alguém ali, alguém estava triste, se aproximava, lia a palavra, orava, e até os 89 anos pregava em minhas igrejas. Um grande pregador. Às 4:30 da manhã, 5 da manhã, 0 grau, 2, 3 graus abaixo de zero, lá estava ele ajoelhado no quartinho de oração, orando pelos pastores, pelas igrejas, pelos missionários, pela família, orando pelo genro, todos os dias de madrugada. Uma inspiração. Ele mora no meu coração, ele faz parte da minha nuvem. Mas tem uma outra pessoa, meu pai, faleceu no ano 2000, com câncer. Meu pai, analfabeto, um homem simples, ele tornou-se conhecido como o pai dos pobres, o amigo dos sofredores. Esses eram os seus títulos. Um homem manso, simples. Mas quando ele soube que seu filho estava se encaminhando para a igreja adventista, não gostou. Tentou colocar seu filho num seminário para ser padre, não deu certo, não tinha mais espaço, vagas. E um dia o filho, que sou eu, foi batizado. Ele não foi no batismo. Minha mãe também não. Nenhum parente meu. Por 3 meses após o batismo, não trocou uma palavra comigo dentro de casa. Mas quando abriu a boca foi para dizer: você não merece ser chamado mais de filho. Está manchando a tradição da família, quebrando com a tradição dos avós. E eu fui chorar longe dele. E um dia, sentado debaixo de uma árvore, no calor tremendo, ali numa sombra, somente nós dois conversando, ele me fez uma pergunta: é verdade que haverá fim de mundo, meu filho? Eu disse: que oportunidade. É verdade que haverá fim de mundo? O mundo vai acabar? E eu pensei rapidamente: que oportunidade. Disse: pai, de acordo com a Bíblia, sim. Ficou calado. Eu continuei falando mais algumas coisas calmamente. Fui falando da Bíblia, e não sei o que aconteceu. Rapidamente ele voltou-se para mim e disse: faça o seguinte, cuide da sua vida e eu cuido da minha. Sou homem suficiente para cuidar da minha vida. Foi um choque. E aquele ambiente, sem nenhum clima terrível. Fiquei ali cabisbaixo, sem saber o que dizer. Esperei um pouco, e tudo que eu disse foi: está bem, pai. Levantei e saí, e fui atrás dos caminhões de meu pai chorar como uma criança. E naquele dia eu tomei uma decisão: não falo mais nada de Bíblia para meu pai. Eu vou usar um outro recurso, a oração.
E continuei orando. 18 anos orando por ele e pela minha mãe. Fiz teologia. Voltei e fui ser pastor em Carazinho. E atendi uma igreja, Santa Bárbara do Sul, a 30 quilômetros de Panambi, onde meu pai estava morando. E quando eu pregava domingo à noite naquela igreja de Santa Bárbara do Sul, eu ia até a casa de meus pais, passava a noite lá, segunda-feira com eles, mas não falava de Bíblia. E um dia em minha casa, estou só, o meu pai entra, bem vestido, uma roupa bonita, caminhoneiro, está sempre mexendo com mercadorias, com cargas, está sempre mais à vontade, ele estava impecável. E ele entra, não quer sentar-se. Disse: pai, tenha bondade, senta. Não, filho, eu estou indo embora. Mas como? O senhor nem chegou, já está saindo. Eu disse: eu tenho uma notícia para você. Mas você não está preparado. Eu vou embora. Ele estava muito sério. E eu fiquei abalado, o coração começou a bater mais rapidamente. Eu disse: pai, o que está acontecendo? Eu tenho 3 irmãos caminhoneiros. Algum acidente com um dos meus irmãos? Não, filho. A mãe está doente? Também não. O senhor? Também não. Mas então o que está acontecendo? Ficou quieto e disse: outro dia eu volto e te conto. Eu disse: não, o senhor não pode ir embora, estou ficando nervoso, pai. Tem algo errado, pai? Não. Mas então, por que esse mistério todo? Filho, estou saindo, eu volto outro dia. Eu passei a chave na porta, tirei a chave. Disse: o senhor não vai sair assim? Então ele diz assim: você está vendo esta roupa, filho? Eu disse: sim. O senhor está muito bonito, pai. Muito bem vestido. Você sabe por que eu comprei essa roupa? Não tenho a menor ideia, pai. Filho, eu comprei para ir na tua igreja. Eu estou há 6 meses indo na tua igreja. E eu me controlei e disse: que bom, pai. Estou muito feliz. Mas eu tenho um pedido, meu filho. Você pode batizar o pai e a mãe? E aí, no pescoço, chorei. Como uma criança. 18 anos. Eu batizei meus pais. Foi emocionante. Depois eu fiz bodas de 40 anos dos meus pais. E pude olhar para o meu pai e dizer: pai, o senhor aceita minha mãe mais uma vez? O senhor promete continuar cuidando dela? E, mãe, a senhora também... Eu renovei os votos. Mas a experiência mais dolorida foi a terceira. Fazer o enterro do meu pai. Éramos amigos. Uma das pessoas que mais amei na minha vida. Seu exemplo simples de amor ao próximo. Ele faz parte da minha nuvem. E eu lembro dele com muita frequência. Sabe, nós nos despedimos no dia da morte. Conversamos por quase 2 horas dentro do carro. Ele fez um histórico de sua vida, me fez alguns pedidos. Filho, você é filho e é pastor. Reconcilie teu irmão e a tua irmã que não se olham há meses. Eu não posso morrer sem vê-los em harmonia. Cuide da mãe. Pediu tudo. Eu disse: eu vou atender os seus pedidos, pai. E depois falamos da morte, abertamente. Falamos abertamente da ressurreição, na volta de Jesus Cristo, do reencontro. Entramos em acordo, oramos. Então o último pedido: me leva para o hospital. Eu o levei.
Passei a tarde com ele. 15 para meia-noite. O sofrimento era demais. 4 anos. Então eu disse: Pai, eu penso que estamos bem, estamos de acordo, Pai. Vamos descansar? Balançou a cabeça. Que sim. Eu posso pedir a Deus para o Senhor descansar e acordar só quando Jesus Cristo voltar, Pai, para parar com esse sofrimento e também o sofrimento da família. O Senhor está pronto, o Senhor está preparado, Pai. Sim, pode orar. Abracei meu pai, orei, agradecendo a Deus pelo pai, pelo seu exemplo, seu testemunho, por tudo que tinha feito por nós. Pedi a Deus que desse a ele o descanso, para ele acordar na volta de Jesus, com um corpo saudável, feliz, bonito. Entreguei meu pai nas mãos do Senhor, disse amém, ele também disse amém, trocamos um beijo, um abraço. 15 minutos depois, o meu pai estava dormindo e dorme até hoje. Ele faz parte da minha nuvem. Eu quero terminar contando de uma terceira testemunha que eu cometeria um pecado se eu não mencionasse. No dia do sepultamento de meu pai, vendo minha mãe ali ao lado do caixão, os meus irmãos e minhas irmãs, somos 7 filhos, eu sou o segundo, 2 mulheres, 5 homens, os 4 ali, as 2 ali e a minha mãe. Uma igreja lotada, sofrimento intenso, eu não conseguia chorar. E olhando para o relógio, caí em si, que em menos de 2 horas eu teria que fazer o sermão funeral de meu pai. Então eu passei por aqui, pelo púlpito, entrei numa sala, encontrei uma outra sala, e entrei na segunda sala, uma salinha pequena, com algumas coisas guardadas lá, completamente escura, sem ventilação. Eu entrei, fechei a porta, fiquei numa escuridão total, e encontrei uma cadeira e me assentei ali, e ali eu desabafei. Ninguém podia me escutar. Chorei muito, para poder pregar depois no sermão funeral. Depois de muito tempo ali dentro, em luta e sofrimento, aconteceu uma experiência marcante na minha vida. Senti uma mão no meu ombro direito. Uma mão e um toque completamente especial. Um toque diferente, parecia a mão de um anjo. E repentinamente parei de chorar. E fiquei pensando, que mão é esta? De quem? Como entrou alguém aqui? Eu não vi claridade. Eu não escutei nenhum tipo de barulho de porta se abrindo. Nada. De passos. Pensei, é um anjo. De repente, a mão esquerda no outro ombro. Estava tão bom, tão gostoso, que eu não queria sair dali. E fiquei calado, fui confortado, e pensava, mas que coisa boa, é um anjo. Mas de repente, eu tenho que ir, eu tenho que fazer a mensagem do enterro de meu pai, e agora? E quando eu me levantar, e se for um anjo, eu vou poder encará-lo? Ou ele vai desaparecer? E senti medo. Então eu pedi a Deus em oração, o Senhor me dê coragem para tocar nessas mãos. Eu levava a minha mão esquerda assim, e quando ia tocar, eu recolhia a mão.
Digo, pode ser um anjo, eu sou um pecador, tocar num ser santo. Eu fiz várias tentativas e tirei a mão. De repente eu disse, eu tenho que ir, eu tenho que tomar coragem. Então eu rapidamente apertei a mão e segurei a mão. E levantei. E não soltei aquela mão. E com a outra eu fui procurando aonde estava tomada ali a tecla da luz. E fui procurando, de repente bati em cima de alguma coisa e acendeu a luz. E quem estava ali? Um jovem casado, doente mental. O mais simples das pessoas para ele. Demorados. Não disse uma única palavra. Me abraçou. Não disse nenhuma palavra. Abracei ele. Também não disse nenhuma palavra, não tinha condição. Só chorar. E fui para o púlpito. E quando eu estou aqui, ele entra com um copo d'água. E coloca aqui o copo. E não diz nenhuma palavra. Anos mais tarde, eu estou em Juí, falando para os pastores e anciãos. E eu contei essa experiência. Quando eu olho, quem está lá atrás? Ele. O coração saltou. Eu disse, e ele está aqui. O anjo de Deus. Chamei ele, ele veio. Enquanto estava caminhando lentamente, aquela simplicidade, a multidão em pé aplaudia sem parar. Este homem de Deus faz parte da minha nuvem. Quantas vezes em sua vida apareceu alguém para te confortar na hora da dor? Quem sabe, naquele dia em que morreu um querido seu, uma visita inesperada, uma carta que você recebeu, uma ajuda, estava desempregado e alguém apareceu naquele dia e abençoou você, estava chorando e alguém apareceu e orou por você, você estava triste e alguém pregou um sermão na igreja e mudou a sua vida. Você estava desanimado e alguém cantou aqui na frente e o cântico tocou no seu coração, mudou a sua trajetória. Estas pessoas fazem parte da sua nuvem de testemunhas. Quem foi que te deu estudos bíblicos para ser um adventista? Quem foi que levou o evangelho para você? Você lembra? Sabe? Você já montou a sua nuvem? Você já agradeceu a Deus por esta nuvem? Você já foi em cada uma destas pessoas para dizer, meu amigo, meu querido, minha querida, você sabia que você marcou a minha vida? Que se eu estou hoje aqui, eu devo muito às tuas palavras de conselhos, os teus puxões de orelhas, as tuas advertências, mas também aquele abraço, aquele dinheiro que você me emprestou numa hora crítica, aquele trabalho que você arrumou para mim, aquele abraço que você me deu, aquele sermão que você pregou, aquela oração que você fez, aquele cântico que você cantou. Você já disse isso? Eu tive o privilégio de pregar na minha igreja em Palmeiras Missões, janeiro do ano passado.
E quando estou pregando, quem estava ali? 3 dos meus professores da 7ª e 8ª série. Cabecinhas brancas. Um já doente, magrinho. Um que, quando me expulsaram da escola porque era mau elemento, isso aconteceu também, dá um livro. Um ano depois, nenhuma escola da cidade me recebeu, porque ninguém queria um marginal. Aquele professor foi atrás e disse, parou o carro, e olha que carro, né? Um Fusca cor de abóbora. Parou e disse, moço, vem cá um pouquinho. E eu, inseguro, me aproximei daquele Fusca, e o professor de matemática me olha nos olhos e diz assim, vamos voltar para a escola? Eu disse, professor, mas com que cara? Eu fui expulso de lá? Sim, você foi expulso, mas você é um bom menino. Palavras que mudaram a minha vida. Mas você é um bom menino. E amanhã vamos ter uma reunião com os professores, e eu vou levar o teu nome para você voltar, e eu tenho certeza que todos vão querer o teu retorno, e você vai voltar para ser o melhor aluno da escola. Usou da psicologia e do amor, e me conquistou. E eu voltei, e quando estou chegando na escola, todos os professores do portão da escola, todos os alunos vieram me abraçar. Foi uma festa. Era o filho pródigo voltando para a escola. E foi lá que conhecia Jesus. E anos mais tarde eu voltei na mesma escola para batizar 13 dos alunos. Foi a escola adventista que me expulsou. Merecidamente. Sabe? E eu agradeci aqueles professores. Eles choraram muito. Eu saí do púlpito, fui lá no meio da igreja, abraçar a cada um e dizer, o Senhor marcou a minha vida. Então eu quero nesta manhã fazer um desafio de 3 maneiras. E anotei aqui para não esquecer dos 3 desafios. Primeiro, fazer uma lista de todas as testemunhas que você tem na tua nuvem. Sua mãe, quem sabe, seu pastor, seu ancião, professor de escola sabatina, sei lá, um amigo da universidade. Faça a sua lista. Depois, passe um e-mail para ela. Liga, telefone. Faça uma visita. Ou vamos voltar aos tempos antigos. Escreva uma carta de punho e manda pelo correio. Estou em contato para dizer que você faz parte da minha nuvem, porque 20 anos atrás, porque 50 anos atrás, porque 10 anos atrás, porque a semana passada você me abençoou. Você tem sido uma inspiração na minha vida. Diga, fale, escreva e agradeça. E o terceiro desafio é agora. Se neste momento tem alguém aqui dentro da igreja que faz parte da tua nuvem, e você nunca disse isso, que tal você levantar do banco, caminhar até esta pessoa que marcou a sua vida, dar um abraço. Se tem que chorar, chore, não é pecado, é bonito. E agradeça essa pessoa, e agradeça a Deus por ter usado esta pessoa para te abençoar. Fique à vontade. Estou vendo várias pessoas fazendo isso. Que lindo. Olha o pastor da igreja. Está vendo que bonito? Mas há outras e outras pessoas. Agradeça a Deus.
Meus irmãos, eu quero dizer que foi uma surpresa nesta manhã. Um casal que veio aqui à frente, esse casal que está aqui, professor Gilmar e a esposa. Quem diria? Trabalhamos juntos em Monte Belo, ele na escola, antes de fazer teologia. Amigos queridos, vieram aqui me abraçar e dizer que eu faço parte da nuvem deles. Vocês também fazem parte. Que amizade linda. Nós queremos encerrar cantando Graças Dou, este último cântico, e teremos a bênção final. Dar graças a Deus pelos amigos, pela misericórdia dele e também pelas pessoas que ele usa para nos abençoar. Que tenhamos um coração agradecido sempre a Deus e também aos nossos amigos e irmãos. Que Deus te abençoe. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a bênção e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos, agora e para sempre. Amém. Amém. graça
nos abençoe nesse dia e nos conduza em paz até os nossos lares.